Oi galera, tudo bem com vocês? Aqui é Giordano e hoje eu vim falar sobre pessoas hipocondríacas. Você já ouviu falar? Bem, aqui no Brasil, por incrível que pareça, as taxas de pessoas com essa doença são muito altas. Então eu vim falar um pouquinho desse assunto para a gente dar uma analisada nesse problema e ver o que a gente pode fazer para reverter ou para diminuir esses problemas. Bem, para quem não sabe, uma pessoa hipocondríaca é quem tem um transtorno de ansiedade, que é uma doença, e é uma condição psicológica que a pessoa ela tem um medo muito grande, um medo excessivo de ter alguma doença grave. Então, por exemplo, uma pessoa tá com uma dor no estômago, toma um remédio. Tá com dor de cabeça, toma um remédio. Tá com, sei lá, dor aqui, toma outro remédio. Acha que tá passando por um problema cardíaco, que tá com diabetes e aí se automedica. É basicamente isso. E isso acaba que é um transtorno e leva uma série de comportamentos bem problemáticos, né? E consequentemente negativos, porque, gente, a gente não pode sair tomando um remédio aí aleatório sem saber se a gente precisa dele realmente, né? Então, é um problema seríssimo aí. Eu vim falar aqui alguns dos muitos problemas que são gerados pela hipocondria. Em top 1 a gente vai colocar ansiedade e um estresse ali crônico, é isso mesmo, gente. Essas pessoas hipocondríacas, elas vivem num estado constante de preocupação e medo com alguma doença, com alguma coisa que elas podem acabar tendo ali. Então isso vai resultar em níveis muito elevados de um estresse, de uma ansiedade, que logo vai levar a outros problemas de saúde, como insônia, hipertensão, alguns distúrbios até mesmo digestivos, para vocês terem uma ideia. De top 2, a gente vai ter uso excessivo do sistema de saúde. Gente, essas pessoas, por incrível que pareça, elas se automedicam, mas elas tendem a procurar um atendimento médico frequente. Aí ela vai exigir, na maioria das vezes, vários exames e procedimentos, tipo assim, desnecessários, sabe? Alguns exames são indicados pra gente fazer de ano em ano e alguns são de um tempo muito grande, por exemplo, de 7 em 7 anos a gente tem que fazer. Porque alguns exames são fundamentais pra gente fazer assim sempre. Outros, eles têm um tempo de vida muito maior. Então você não precisa ficar repetindo toda essa burocracia sempre com uma grande frequência. Em terceiro lugar, eu vou colocar aqui pra vocês relações pessoais abaladas. Por quê? Gente, a pessoa fica tão preocupada, tão anestesiada com o problema de saúde que ela tem, que vai acabar sendo levada a um isolamento social. Por quê? As pessoas, os amigos familiares que vão estar em volta dessa pessoa, eles vão, alguma hora, vão se cansar de ouvir sobre esses supostos problemas de saúde, e aí ela vai fazer um exame e descobre que eles são imaginários, porque fica repetindo tanto na nossa cabeça, que a gente não aguenta mais ouvir. Então isso vai resultar num relacionamento bem tenso aí, uma rede de apoio, querendo ou não, enfraquecida, porque as pessoas não vão mais acreditar, né, nesse querido ou querida, que vai falar que tá doente, que tá passando mal, que tá com algum problema de coluna, enfim, etc. E quarto e último, eu vou colocar aqui o efeito placebo. Vocês já ouviram falar? Gente, o efeito placebo, ele funciona assim. Uma pessoa, por exemplo, ela vai ter uma preocupação muito constante em ter alguma doença. E isso vai levar a ela a ter um sintoma físico real, mesmo que não tenha nenhuma causa médica. Tem alguns estudos que foram feitos com efeito placebo em versão comprimidos. Então, a pessoa que está sentindo dor ou que está falando isso, mas a gente vê que é um problema mais mental do que físico, eles começam a tomar comprimidos todos os dias, que prometem melhorar tal doença. Isso funciona com doenças verdadeiras também, por exemplo, depressão, etc. E a pessoa ela vai tomar esse remédio durante vários e vários meses e ela vai acreditar fielmente que esse remédio está resolvendo tudo pra ela. Que ela vai ficar bem tomando, e esse é o efeito placebo. Ele vai trazer resultados. Então, isso vai criar um ciclo vicioso. Por quê? Porque o indivíduo ele vai perceber que esses sintomas de dores e tudo mais, e eles vão falar que eles têm prova com a doença imaginária deles. Ou seja, o efeito placebo, a parte negativa dele, ele é muito bom em diversos casos, mas as pessoas que se automedicam hipocondríacas, elas vão sofrer com a parte negativa do efeito placebo, porque aí elas vão ter uma memória, elas vão ter uma munição para provar que essa doença que ela está realmente sentindo dor
e aí isso vai reforçar ainda mais a ansiedade dela. Sem contar que a gente tem que falar que, gente, se uma pessoa que se automedica, você vai gastar muito, mas muito dinheiro repondo todos esses medicamentos que muitas vezes são desnecessários, né? E a gente tem que ver que é um desperdício de recursos, sim, porque a pessoa vai estar tão desocupada, né, na maioria das vezes, que vai ficar com uma busca incessante, fazendo um monte de exame, indo pra lá e pra cá, correndo atrás disso, laboratório todo dia. Vai ter tanta coisa pra fazer que vai afetar a própria saúde mental dela e das pessoas que estão ali em volta, vocês concordam comigo? Então, acaba desviando a atenção dessas pessoas pra as doentes que realmente vão precisar de cuidados médicos, sabe? Então, tipo assim, a gente tá numa família dentro de uma casa de 5 pessoas. E aí a mãe reclama todos os dias, incessantemente. Nenhum dia tá bom pra ela. Todos os dias ela vai reclamar incessantemente que ela está com dor, que ela está isso, mas ela vai no médico e não tem nada. Ou algumas vezes a gente tem até alguns laudos aí meio com um diagnóstico errado, né? E aí a pessoa vai carregar esse laudo aí pra todo lado, falando que ela tá passando mal, que ela tá isso, que ela tá aquilo. E aí quando tiver outro membro da família realmente passando mal, a família já vai estar tão acostumada com essa mentira que quando for uma verdade, eles não vão ligar. Eles vão acabar dispensando aquela pessoa, vão deixá-la de lado, vão falar, ai, de novo, não vem com isso. Então, isso é muito importante a gente pensar e ter atenção, porque pode ser uma pessoa que realmente necessita e não vai ter essa atenção, né? Enfim, gente, hoje o conteúdo foi bem curtinho, mas eu vim aqui chamar a atenção um pouquinho de vocês, se vocês são assim ou que vocês têm pessoas próximas de vocês, que é sempre bom a gente procurar um tratamento, uma ajuda profissional em relação a isso. E, bem, a gente tem que compreender e tratar a hipocondria dessas pessoas ou da gente mesmo de uma forma adequada, né? Então, a gente tem que sempre pensar em melhorar a nossa qualidade de vida para reduzir essa carga aí sobre o nosso sistema de saúde e também sobre o sistema de saúde público aí do nosso país. A gente tem que criar um ambiente mais saudável para todos, por mais que seja difícil, a gente tem sempre que tentar, não é verdade? Enfim, gente, hoje é um conteúdo curtinho, mas é para vocês pensarem um pouquinho, ver o que vocês podem fazer se vocês tiverem pessoas próximas a vocês, métodos que a gente pode criar, né, desenvolver para ajudar essas pessoas. Enfim, gente, se inscreva no canal e deixa seu like, viu?